E aí galera, tudo bom com vocês? Gabriel Cabral, professor de Química do curso Ideia, tudo beleza? Bom gente, hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de cinética química, parte 2. Se você não viu a parte 1, dá uma conferida aí no canal para poder acompanhar melhor. Então vamos nessa, beleza? Bom, na aula passada a gente viu o que era a cinética química, a velocidade de reação, como é que ela agia. Hoje a gente vai ver fatores que vão afetar diretamente nessa velocidade de reação. Quais são esses fatores? São esses aqui: superfície de contato, temperatura, catalisador, concentração e pressão. Pressão para quando for uma reação com gases, né? Em vez de usar concentração, você pode trabalhar também com pressão. Agora a gente vai ver cada um de forma mais específica e individual. Bom, o primeiro é a superfície de contato. Vamos imaginar aqueles Cebions, vitamina C, que você tem em casa. Você pega um, coloca em água, ele vai entrar, vai fervecer, vai dissolver em água. Se a gente desse um zoom na pastilhazinha que está na água, a gente veria que ao redor dela, as moléculas de água estão entrando em contato e estão causando a reação, ok? Estão tirando a partezinha e se dissolvendo em água. Mas vocês concordam comigo que o interior dela tem um grande volume, ela não é oco, mas essa parte interior dela não está entrando em contato com a água. Agora imagine que eu triturasse, picotasse esse meu medicamento, deixando ele em pequenos pedaços, mas a mesma quantidade. Aqui e aqui tem a mesma quantidade. Vou colocar em água. Quando eu fizer isso, se você quiser fazer o teste em casa, você vai ver que vai efervescer bem mais e bem mais rápido. Por quê? Porque agora eu estou aumentando a superfície de contato. Vejam, agora tem maior quantidade de espaços onde a água consegue reagir em uma menor quantidade de tempo. Então, se no primeiro, em 1 minuto, eu conseguir reagir apenas 10 águas, no segundo eu consigo 100. Então, quando eu aumento a superfície de contato, aumenta a velocidade da minha reação. Então, por exemplo, quando eu tenho uma barra de metal que está sofrendo oxidação, ela está reagindo diretamente com o oxigênio. Quando ela está inteira, o oxigênio vem, só na superfície ele consegue alcançar. Agora imagine que eu colocasse ela toda cortada. Aquelas partes internas que eu cortei a lateral. Agora o oxigênio consegue chegar lá, o que antes ele não conseguia. Naquele outro lado também, no outro lado também. Então, aumento da superfície de contato causa um aumento da velocidade. Consequentemente, se eu diminuir com a superfície de contato, mesma coisa, eu vou diminuir a velocidade. Perfeito? É aquela regra para acontecer a reação, tem que haver o contato entre os reagentes. Então, se está havendo contato maior partes, maior reação vai acontecer mais rápido. A segunda fator que influencia a velocidade de reação é a temperatura. Influência da temperatura. Como assim, pessoal? Bom, a gente sabe que as moléculas elas possuem energia cinética, que elas estão em constante movimento, ok? Então imagine uma situação lá, onde eu tenho uma temperatura de 30 graus Celsius, onde vão ocorrer, eu estou falando para você, 1000 colisões. Essas moléculas estão em movimento, a gente já viu que elas vão colidir para poder reagir, e eu estou dizendo que vão ocorrer 1000 colisões. Se vão ocorrer 1000 colisões, isso significa que algumas vão ser eficazes e outras não, como a gente também já viu na primeira aula. Então, dessas 1000 colisões que a gente teve, 10 foram efetivas. Beleza? Beleza. Bom, agora imagine uma situação B, onde eu aumento a minha temperatura a 40 graus. Quando eu aumento a minha temperatura, o que é que acontece? Eu aumento a energia cinética dessas minhas moléculas. Quando eu aumento a energia cinética, quer dizer que elas vão conseguir se chocar mais vezes em uma menor quantidade de tempo. Se elas vão conseguir se chocar mais vezes em uma menor quantidade de tempo, eu vou aumentar o número de colisões. Se eu aumentei, nesse caso, eu dobrei o número de colisões, proporcionalmente, o número de colisões efetivas também vai dobrar. Logo, eu vou ter 20 colisões efetivas. Se eu estou tendo 10, por exemplo, digamos que isso aqui levou 1 hora,
e tive 10 colisões efetivas, em 1 hora agora eu tive 20, ou seja, eu dobrei, ou seja, eu fui 2 vezes mais rápido produzindo meu produto do que com a temperatura de 30 graus. Então a temperatura, ela mexe diretamente na energia cinética das moléculas. Como ela vai mexer diretamente na energia cinética das moléculas, ela aumenta a quantidade de choques, consequentemente a quantidade de colisões efetivas. Perfeito? Vamos dar continuidade. Bom, para a gente ter para a gente conseguir dizer quanto que aumenta a temperatura, para quanto que aumenta a velocidade, existe a regra de Van Hoff, que diz que um aumento de 10 graus na temperatura duplica a velocidade da reação, mas essa regra ela não é 100%. Tem alguns casos onde vai haver uma variância, mas ela pode ser usada como média. Bom, e para que eu quero saber disso? Imagine que você tem um tomate em casa. Todo mundo come tomate, todo mundo guarda ele na geladeira. Mas digamos que você comprou o tomate e esqueceu de guardar na geladeira. Deixou ali em cima da mesa, foi fazer outra coisa e acabou esquecendo. Esse tomate ele vai reagir com a nossa moléculazinha do ar, oxigênio. E vai acontecer um processo oxidativo que vai levar ao apodrecimento desse seu tomate. Em, digamos, 3 dias. 3 dias o seu tomate vai estar podre em cima da mesa, que reagiu com oxigênio. Não tem como eu evitar que essa reação ocorra, correto? Porém, eu prestei atenção nessa aula, eu assisti essa aula aqui e vi que eu tenho como mexer na velocidade das minhas reações. Eu não estou mexendo se a reação vai acontecer ou não. Eu estou mexendo apenas na velocidade. Como eu vi que um aumento de temperatura aumenta a velocidade da minha reação, eu posso fazer o processo oposto se eu precisar. Ou seja, em vez de eu aumentar a velocidade da minha reação, eu quero diminuir. Eu quero que o meu tomate passe mais tempo podendo ser consumido. Então o que eu faço? Continua acontecendo a reação entre tomate e oxigênio, mas agora eu acrescento a geladeira, que é o que? É um local onde vai manter a baixas temperaturas. Se eu estou mantendo baixas temperaturas, significa que eu estou diminuindo a velocidade da minha reação. Então agora, nesses mesmos 3 dias que eu estou analisando, o meu tomate vai continuar tudo tranquilo. Professor, significa que ele nunca vai estragar? Não, ele vai estragar. Só que agora ele vai demorar um tempo muito maior para que essa reação se complete do que no primeiro caso. Então, a velocidade de reação ela é muito importante porque ela é muito aplicada no dia a dia, na nossa vida. A gente está constantemente trabalhando com reações químicas. E é muito importante a gente saber como lidar com essas reações. Se a gente não tem como evitar elas e elas trazem algum malefício, nós precisamos retardá-las. Se nós precisamos delas e nós precisamos desse benefício quanto antes, nós precisamos acelerá-la. E por aí vai. Isso vai depender da nossa necessidade. Bom, outra maneira de eu alterar o fator de velocidade, outra maneira de alterar a velocidade de uma reação é utilizando catalisadores. Um catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação química sem sofrer alteração qualitativa nem quantitativa no fim da reação. Como assim, professor? Bom, o catalisador ele vai participar da reação, ele pode reagir com o meu reagente, formar um intermediário e quando ele for formar o produto, esse meu catalisador vai ser liberado. Ou seja, se eu botei 3 gramas do catalisador, ao final da minha reação eu vou ter 3 gramas do meu catalisador, na mesma forma que eu coloquei ele. Ok? As reações que ocorrem com catalisadores são chamadas reações de catálise. É o nome dado a reações que ocorrem na presença de um catalisador. Como é que um catalisador age para mexer na velocidade da reação? A gente viu como é que a superfície de contato interfere, viu como é que a temperatura mexe e o catalisador. Bom, o catalisador ele vai influenciar diretamente na energia de ativação da reação. Se a gente lembrar da energia de ativação que a gente viu na primeira aula, é a energia mínima necessária para que a reação ocorra, para que seja quebrada essa barreira de energia para a formação do complexo ativado. A situação 1, a situação verde aqui no nosso caso, seria a nossa reação sem catalisador. Vocês podem observar que sem catalisador
A energia de ativação da minha reação é de 120 kJ. Então eu preciso fornecer 120 kJ para começar a produzir o meu produto. Já na situação B, que no caso é a rosa, é a com catalisador, vocês podem observar que o catalisador ele diminui essa energia de ativação. Se ele diminui a nossa energia de ativação, a energia fica 90 kJ. Então agora eu preciso, vou subir a minha energia. Cheguei em 90, vou começar a produzir. Cheguei em 90 no verde, ainda não foi suficiente. Então eu preciso passar mais tempo para ganhar mais energia para aí sim produzir. Então, como ele diminui essa energia de ativação, consequentemente ele aumenta a velocidade de reação. Perfeito? Bom, os catalisadores, eles podem, as catálises, de forma geral, né, as reações com catalisadores, podem ser variadas. De forma geral, tem a catálise homogênea, onde eu vou utilizar um catalisador com a mesma fase dos meus reagentes, como por exemplo, o 2NO, cloro 2 gasoso, mais 2N2, mais O2, todos na forma gasosa. Também pode ser a catálise heterogênea, que é o que? É aquela em que o catalisador e os reagentes formam duas ou mais fases. Qual é as vantagens ou qual a diferença principal entre uma e outra? Bom, a principal diferença é que a catálise heterogênea eu tenho como separar o meu catalisador ao final da reação. Porque, por exemplo, aqui eu estou trabalhando apenas com gases. Se eu estou trabalhando apenas com gases, eu não tenho como pegar o cloro 2 de uma mistura de gases e tirar ele. No catálise heterogênea, se eu estiver trabalhando com líquido e sólido, eu tenho como tirar o sólido ou tenho como tirar o líquido. Perfeito? Aqui, ó, gás e aquoso. Então tem como eu tirar um gás do líquido, ou então tem como eu tirar o líquido. Perfeito? Vamos lá. Algumas observações que são importantes e costumam cair nas provas de vestibular sobre catalisadores. Um catalisador não vai alterar o ΔH da reação. Então eu vou voltar aqui só para a gente olhar aquele gráfico. O ΔH da reação é esse aqui. O catalisador ele só mexe na energia de ativação, não no ΔH da reação. Perfeito? Segundo, o catalisador acelera a reação, mas não aumenta seu rendimento. Ou seja, se eu ia produzir 10 mols do meu produto, eu vou produzir 10 mols do meu produto. Não vou produzir 12, nem 13, nem 15. Mas o que vai acontecer? Eu vou produzir esses 10 mols. Antes eu levava 5 horas, agora eu levo 30 minutos, 20 minutos. A luz, calor, eletricidade, etc. não são catalisadores, pois não são substâncias. É só uma termologia. Como o catalisador é uma substância, essa reação pode ser catalisada por luz. É errado falar isso, professor? Não. Quando você fala reação catalisada por luz, você quer dizer que ela é acelerada por luz, mas você não pode dizer que a luz é um catalisador daquela reação. Ok? Bom, outros casos de catálise mais particulares são a autocatálise, que é um caso particular onde o catalisador é um dos produtos da reação. Então o que é que acontece? A reação começa de forma lenta. Quando vão sendo formados produtos, os produtos participam da reação como catalisadores e aí a reação vai aumentando sua velocidade com o decorrer do tempo. Temos as enzimas, que são os catalisadores produzidos por nós seres vivos, que atuam diretamente no nosso metabolismo. Temos os ativadores de catalisadores, que vão ser aquelas espécies químicas que ativam o catalisador. Então, você pode ser que você precise de alguma espécie que vá auxiliar o catalisador para ele poder reagir. Também temos os inibidores de catalisadores, que vão inibir a ação do catalisador. Então é aquilo que eu falei. Dependendo da situação, você pode querer acelerar ou desacelerar a sua reação química. Tá certo? Bom, por último, a gente tem a influência da concentração ou da pressão quando é uma reação de gás. Digamos que eu tenho aqui em um recipiente as bolinhas roxas e as vermelhas. Elas reagem entre si, formando o roxo e o vermelho, ok? A probabilidade disso aqui dar certo, que a gente já viu que tem que acontecer um choque com energia suficiente, a energia de ativação, e em direção correta. Então a probabilidade é 1 para 1, a velocidade vai ser 1 vez.
Se eu aumentar a quantidade de um dos meus reagentes, tenho 2 roxos e 1 vermelho. Vocês concordam comigo que a probabilidade de agora eu formar essas duas mesmas moléculas aqui aumentou? Porque ele pode chocar com esse e não dar certo, mas ele pode chocar com esse e dar certo. Então a probabilidade ela duplicou. Se a minha probabilidade duplicou, ou seja, se eu tenho mais chances agora de acontecer colisões efetivas, então a minha velocidade ela também vai aumentar. Do mesma forma, se eu tivesse quadruplicado, se eu quero formar apenas 2, prestem atenção, não estou formando os outros 2, porque senão eu voltaria para a mesma situação inicial, só mudando os coeficientes estequiométricos. Se eu quero formar os mesmos 2, botei 4, a minha probabilidade vai quadruplicar, então a minha velocidade também. Professor, toda reação vai ser assim? Não. Tem reações onde aumentar uma das minhas concentrações não vai influenciar na minha velocidade, porque a minha reação ela pode ter diferentes etapas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, tem como a gente escrever uma equação matemática sobre a velocidade da reação? Sim. A velocidade dessa reação é diretamente proporcional à concentração molar dos reagentes. Então a gente tem como escrever a velocidade de reação matematicamente. A velocidade vai ser igual a K vezes a concentração de um dos reagentes vezes a concentração do segundo reagente. No caso aqui, eu estou dando um exemplo do H2 e do iodo aqui. Esse K ele vai ser uma constante de velocidade que vai variar para cada reação e vai depender da temperatura em que essa reação está ocorrendo. Bom, a gente está vendo aqui V igual a K, concentração do primeiro reagente vezes concentração do segundo reagente. Essa reação ela é chamada de reação elementar, que é uma reação química que ocorre em apenas uma única etapa. Bom, por exemplo, A mais B formando C mais D é uma reação elementar. Se ela é uma reação elementar, a velocidade de reação pode ser escrita da seguinte forma: constante de velocidade vezes a concentração do reagente, do primeiro reagente, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, vezes a concentração do segundo reagente, elevado ao coeficiente estequiométrico dele. Coeficiente estequiométrico. Então, por exemplo, o SO2 mais O2 formando SO3. Se ela é uma reação elementar, eu boto velocidade vezes a constante que varia para cada reação, concentração do primeiro elevado ao coeficiente estequiométrico, concentração do segundo elevado ao coeficiente estequiométrico. Observação: a maioria das reações não são elementares, as que ocorrem na vida. Elas ocorrem em 2 ou mais etapas e cada etapa ela é uma reação elementar, ou seja, cada etapa vai ter uma velocidade. Então, por exemplo, A mais B para formar C mais D pode formar X e Y primeiro, M e N depois, Z e Q para sim formar C e D. Quando isso acontecer, quando não for uma reação elementar, a velocidade vai ser bem parecida. A velocidade vai ser constante vezes a concentração do reagente, porém elevado a um coeficiente estequiométrico que tem que ser calculado experimentalmente. Então, a velocidade de reação é proporcional às concentrações molares dos reagentes, elevada a expoentes que são determinados experimentalmente em cada temperatura considerada. Ou seja, como eu estou trabalhando com diferentes etapas, se eu quiser relacionar a uma velocidade de reação para uma etapa inteira, para a reação global, eu não tenho como definir que aquele coeficiente estequiométrico está correto, que ele que vai dizer qual é a influência que está. Então eu preciso calcular experimentalmente para ver qual é a influência de cada reagente naquela reação global. Então, por exemplo, consideramos a seguinte reação: 4HBr mais O2 formando água mais Br. O mecanismo da reação, que vão ser o quê? Vão ser as etapas de cada reação. Essa minha reação, ela começa. Primeiro o HBr vai reagir com o oxigênio e formar o HBrO2. Depois que ele formar o HBr2, tem 4 HBrs lá. Ele pega e reage com HBr, forma o HBrO, 2HBrO, que aí sim reage com o HBr para formar água e o 2Br. Ou seja, essa reação
ela corta, a reação global vira aquela lá de cima que a gente tem. Porém, essa equação ela não é uma reação elementar, ela tem diferentes etapas, tem 3 etapas, tem um mecanismo de reação, que é as etapas. Para a gente definir qual é a velocidade dessa minha reação, eu vou analisar a minha etapa lenta, porque é como se você for aquele grupo de amigos. Quando você está andando sozinho, você tem a sua velocidade. Quando você está andando com um grupo de amigos, vamos num restaurante, você vai andando com a pessoa que está mais lenta, a quem vai guiando você. A pessoa que anda muito rápido, outra que anda muito devagar juntos. A que anda muito rápido vai andar ali colado para não deixar o outro sozinho. Mesma coisa aqui. Então a velocidade dessa nossa reação global, ela é o que? É K vezes a concentração de HBr elevado a 1 vezes a concentração de O2 elevado a 1. Vocês podem observar que na reação global o HBr ele está com 4 no coeficiente, mas na velocidade ele só depende de 1. Perfeito? Bom, esse númerozinho que fica em cima, ele é chamado de ordem de reação. Então vamos considerar a seguinte reação: A mais B formando X mais Y. A gente vai ter a seguinte velocidade: K, concentração de A elevado a M, vezes concentração de B elevado a N. A ordem de reação, tanto pode ser para um reagente, como pode ser para velocidade para a equação global. Ou seja, M é a ordem de reação em relação ao reagente A, e N é a ordem de reação em relação ao reagente B. Já se eu quiser perguntar qual é a ordem de relação à reação global, é M mais N, vai ser a ordem da reação. Perfeito? Bom, gente, foi isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham entendido. Se tiver ficado alguma dúvida, comenta aí se não gostou, se gostou. Espero que tenham ótimos estudos. Curte, compartilha. É isso aí, valeu, fui.